Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo rápido mostrando para vocês algumas características do gráfico Forest Plot, esse gráfico encontrado em revisão sistemática com meta-análise. Vamos lá então, rapidinho? É o seguinte, toda vez que você for ler uma revisão sistemática, a primeira coisa que eu recomendo é avaliar qual que é a pergunta do trabalho. Então eu coloquei aqui um exemplo fictício, com autores fictícios também, mas no caso, a pergunta do meu trabalho é: qual o método de teste de respiração espontânea prediz melhor o sucesso do desmame da ventilação mecânica? Bom, a primeira coisa que a gente vai avaliar, então, é o gráfico Forest Plot da revisão sistemática, onde a gente encontra aqui um eixo na vertical, que a gente chama de eixo 1. Vamos colocar aqui um eixo 1. Eixo 1. Esse eixo é o eixo do risco relativo 1, do odds ratio 1, é a ausência de efeito. Outra coisa que a gente vai avaliar é esse segundo eixo aqui, que é o eixo horizontal. Esse eixo horizontal nada mais é que um setor, por exemplo, de uma intervenção, e ele tem um segundo setor de uma outra intervenção, ou uma intervenção, um grupo controle, ou duas intervenções. Depois, o que a gente vai avaliar? Aqui estão na vertical os trabalhos que a revisão sistemática está avaliando. Então eu coloquei Silva 2012, Mendes 2016, por aí vai, e no final eu tenho um resultado final da meta-análise. Ok? Então vamos lá avaliar agora a cada estimativa. Vamos colocar aqui em verde. Primeira coisa, o trabalho Silva, ele já representa com essa linha horizontal. O que é essa linha horizontal? Essa linha horizontal é o intervalo de confiança. Vocês podem ver que eu tenho intervalo de confiança grande, intervalo de confiança pequeno, menor ainda. Então isso aqui é um intervalo de confiança. O intervalo de confiança ele tem relação com o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, menor é o intervalo de confiança. Por exemplo, aqui eu tenho um intervalo de confiança bem pequeno, então minha amostra deve ser grande. Aqui eu tenho um intervalo de confiança bem grande, então a minha amostra deve ser pequena. Outra coisa que a gente pode observar aqui em vermelho é esse quadradinho. O que é esse quadradinho? É a estimativa pontual de cada trabalho. Esse quadradinho ele já quer dizer muita coisa para a gente. Por exemplo, o tamanho dele. O tamanho desse quadradinho ele é proporcional à relevância do estudo, do peso do estudo. Quanto mais relevante o estudo, maior vai ser o quadrado. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado pequenininho. Aqui eu já tenho um quadrado grande. Então, o peso desse estudo é maior que o peso desse estudo. A relevância desse trabalho é maior que a relevância desse trabalho. Um dos critérios que justifica a relevância de um trabalho ser maior ou menor é o tamanho da amostra, o número de eventos, entenderam? Bom, então o intervalo de confiança é essa reta horizontal. O que chama a atenção é o seguinte: essa reta horizontal do trabalho Silva, se ela encostar nesse eixo de ausência de efeito ou passar desse eixo de ausência de efeito, significa que os dados que estão sendo comparados, no caso tubo T e pressão de suporte, não tem diferença estatisticamente significativa. Então vamos dar outro exemplo de Mendes. Mendes, o intervalo de confiança não está encostando no eixo 1, que é o eixo de risco relativo 1, de ausência de efeito. Se não está encostando, o intervalo de confiança não está encostando no 1, significa que pressão de suporte é melhor que tubo T para predizer o sucesso do desmame da ventilação mecânica. Então eu tenho aqui dois trabalhos, o Silva 2012 e o Salles 2018, que tanto faz usar pressão de suporte ou tubo T. Mas eu tenho Mendes 2016, que fala que pressão de suporte é melhor, e eu tenho Pereira, que tem um intervalo de confiança bem pequenininho e um peso do trabalho aqui maior, um quadrado bem maior, dizendo que pressão de suporte é maior. Tudo bem? E para finalizar, eu tenho o losango, ou o diamante.
né, que é o resultado geral, é a medida de efeito, reúne informações aí de todos esses outros estudos que eu citei. É a meta-análise em si, esse é o resultado. Então o resultado é que eu tenho a borda, ó, lateral, que também é um intervalo de confiança, vamos colocar aqui em amarelo. Essa borda, se ela encostar nesse eixo 1, o resultado da revisão sistemática é que tanto faz usar tubo T ou pressão de suporte, mas o resultado dessa minha revisão sistemática, que é fictícia, ok? Tá concluindo que pressão de suporte é melhor que tubo T para predizer o sucesso do desmame da ventilação mecânica, ok? Então, se a ponta lateral tocar ou cruzar essa linha vertical, não tem diferença estatisticamente significativa. Como ela não tocou a linha vertical, o resultado da revisão sistemática está a favor da pressão de suporte. Tudo bem, pessoal? Então é assim, bem resumido, como que interpreta o gráfico Forest Plot de revisão sistemática com meta-análise. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.